Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar hoje uma aula de solda, onde eu vou estar aqui trocando um componente dessa fonte de alimentação. Eu tenho aqui uma fonte de alimentação de 230 watts. Essa fonte ela não está funcionando corretamente e eu já identifiquei qual é o componente que eu preciso trocar para que ela volte a funcionar. Trata-se de um capacitor que eu já identifiquei também. E aí agora a gente vai tirar esse componente e vai colocar um componente novo para que a gente possa realizar os testes e verificar se a fonte está funcionando corretamente. Eu já deixei essa fonte aqui previamente aberta, tá? Lembrando também, pessoal, que a fonte está descarregada, tá? Essa fonte aqui é uma fonte de teste, por isso que você deve tomar todo cuidado quando você for abrir uma fonte que esteja funcionando. Na verdade, você não deve abrir ela, você deve esperar ela descarregar e fazer todos os procedimentos de segurança antes de fazer esse passo aqui, tá bom? Então vou abrir aqui, vou tirar a carcaça da fonte. A placa já está aqui. Desconectei também todos os cabos aqui da fonte para poder facilitar. E agora eu vou tirar aqui a placa, tá? Aqui, pessoal, eu identifiquei que o capacitor que eu preciso trocar é esse capacitor aqui. Esse capacitor não está funcionando corretamente, tá? Então vou fazer a troca dele e vou fazer o teste novamente com a fonte, tá bom? Então, pessoal, eu estou aqui com a estação de retrabalho. Como vocês já sabem, aqui eu tenho um soprador de ar quente, aqui eu tenho ferro de solda, tá bom? Para fazer esse procedimento, eu vou ligar o disjuntor, que é referente ao meu ferro de solda, tá? E aí essa luz vermelha acendeu. Essa luz vermelha acendendo significa que o ferro de solda ele está aquecendo para chegar à temperatura que eu deixei selecionado aqui na minha estação de retrabalho, tá bom? Eu coloquei aqui 480 graus Celsius, lembrando que o ferro de solda aqui na estação de retrabalho ele vai de 200 a 480 graus Celsius, tá? A luz vermelha está acesa. Quando essa luz apagar, como começou a apagar aqui agora, ela vai ficar apagando e acendendo para manter a temperatura do ferro de solda, mas aí já é um sinal que ele chegou a temperatura ideal e eu posso começar a fazer meu processo de solda, tá bom? Lembrando que a ponta do ferro tem que estar bem limpa. Eu já limpei previamente aqui nessa esponja, que é uma esponja própria para esse procedimento, né? E aí agora eu vou poder retirar o componente com toda a capacidade necessária. Então, pessoal, aqui o componente já está solto. Lembrando que aqui no capacitor eu tenho a polaridade negativa e deste outro lado eu tenho a polaridade positiva, tá? Vou pegar o capacitor agora que eu vou fazer a troca. Para olhar a polaridade, pessoal, eu vou olhar aqui na minha placa que eu tenho aqui, aonde está o capacitor, onde eu tenho que colocar o capacitor, eu tenho um lado que está pintado de preto e o outro lado que está pintado de branco, tá? O lado que está pintado de preto, que é o lado, no caso aqui, esquerdo, eu vou usar para colocar o meu capacitor na polaridade negativa, tá bom? Então vou colocar aqui, eu sei que essa é a marcação da polaridade negativa e aqui é a marcação da polaridade positiva no branco, tá bom? Vou colocar o meu componente na placa. O componente já está na placa. Agora eu vou fazer o processo de solda. Para fazer o processo de solda, pessoal, eu vou usar o estanho, né, que é a própria solda. Eu estou usando aqui uma de 5 milímetros. E aí, agora eu vou aquecer essa solda para poder estar prendendo meu componente aqui na minha placa. Vou usar novamente o ferro. Lembrando, pessoal, que uma boa solda, ela tem que ficar desse jeito, tá? Como se fosse realmente um guarda-chuva. Ela tem que ficar uniforme em todo o contato, tá, do componente. Já soldei um lado, agora eu vou soldar o outro. Sempre lembrando, pessoal, que eu não devo colocar o meu estanho encostado na placa, tá? Eu devo sempre colocar ele afastado da placa e deixar ele derreter com a ponta do ferro de solda. Vou colocar um pouco mais de solda aqui. Pronto, pessoal, solda realizada. As duas polaridades já estão presas aqui
na minha placa, sempre lembrando de estar com o ferro na temperatura ideal para que não possa haver o problema da solda fria, tá? Vou testar aqui, ó, componente preso, polaridade correta. Agora eu posso desligar o meu ferro de solda e montar novamente a minha placa para que eu possa testar minha fonte de alimentação. Bom, espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima aula.